Muito obrigado a você que clicou neste vídeo, seja muito bem-vindo ao canal The Tech Files. Eu me chamo Renan e galera, no vídeo de hoje trago para vocês aqui mais uma review definitiva. Dessa vez vamos falar aqui em detalhes, depois de mais ou menos aí um ano e um mês, né? 13 meses de lançamento da Tribute Stormbox Lava. Recentemente trouxe para vocês o vídeo da última atualização 2.0.3, esse firmware que lapidou de vez esta incrível caixinha de som Bluetooth da categoria aí Mini Boombox. Gosto de chamar dessa forma aquelas caixas que estão ali entre 80, 90, 100, até mesmo 120 watts, que é o caso da Sabala DR908 Pro, que para mim está na mesma categoria aqui da Lava. Uma caixa de som que também surpreendeu, não só pela qualidade de áudio depois das atualizações, mas também com relação à autonomia de bateria, já esteve aí no top 3 das melhores da categoria, né? Infelizmente, depois aí das atualizações, ela perdeu sim um pouco de fôlego nesse sentido, provavelmente devido ao aumento do subgrave, que foi algo que aconteceu aí nas últimas duas atualizações. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo uma caixa reconhecida e conhecida também pela sua boa autonomia de bateria, uma conectividade que não é farta como aí algumas concorrentes, como o Bang 2 e a própria Sabala DR908 Pro, mas que mesmo assim a Tribute coloca o feijão com arroz, né? Entradinha auxiliar, saída USB do tipo A para você fazer powerbank. Temos também aí como conectar duas para fazer o estéreo TWS, mais até outras 159, fora essa unidade aqui, dá para você unir todas. O Bluetooth que é bem atual, 5.4, a gente tem aí caixas sendo lançadas agora com Bluetooth 6.0, então ela não está tão defasada assim nesse sentido. E também uma certificação IP67, que é, acho que é a segunda melhor, né? Tem caixa aí sendo lançada com IP68 só na frente aqui da Lava. O que significa que ela é assim a prova d'água, a prova de imersão por curtos períodos de tempo. E para você que está chegando aqui de paraquedas no TTF, vídeo de review definitiva, eu sempre trago todos os aspectos que circulam qualquer dispositivo e lá no final a gente traz aí duas notas, né? A nota específica, que aqui no caso, como é uma caixa de som, vai ser o áudio, qualidade de áudio, e a nota geral, que aí é dividida, esse quesito é dividido em subquesitos, que a gente aí depois faz o apanhado, faz a soma e depois tira a média, e aí eu vou ter duas notas para a Lavinha. Se você tá aqui nesse vídeo é porque você clicou na thumb e lá a gente tem as duas notas, então é meio que um spoiler. Mas você só vai saber o porquê que eu dei essas notas se assistir o vídeo até o final. Bom, galera, aqui com a Lava em mãos, vamos aqui falar um pouquinho sobre os botões, os comandos dela e também sobre as entradas. Aqui temos os três botões com a identidade visual já tradicional da empresa, não aqui essa identidade mais nova, né, toda maiúscula, e sim na época que o Tribute era só com o T maiúsculo. O B de Tribute tinha aqui o mesmo formato do botão de play pause, que aqui você consegue também avançar dando 2 toques para a próxima música e retroceder dando 3 toques. Botão de aumentar e diminuir volume também, botão do X-Bass, assinatura aqui tradicional também da Tribute, que aumenta só a região dos graves e dos subgraves de forma aí bem efetiva. Botãozinho aqui do infinito para você fazer o pareamento ou estéreo, caso tenha duas unidades, né, duas lavas. E se você tiver mais de duas, já vai para o modo festa, repetição mono, também apertando aqui este botão. Botão de liga, desliga e botão também do pareamento Bluetooth. Vamos ter aqui, ó, um conjunto bem tradicional, bem clássico, 2 woofers com ímãs de neodímio e 2 tweeters de domo de seda. 30 watts para cada woofer, 10 watts para cada tweeter. E também, é claro, temos aqui nas laterais os radiadores passivos já com a logo nova da empresa e que fazem um trabalho espetacular. Na parte traseira temos aqui já a indicação de DC 5 volts e também auxiliar. A entrada DC de 5 volts aqui tipo C, e aqui só funciona mesmo como saída a função powerbank, a entrada USB do tipo A, ou seja, ela não faz a leitura de flash drives ou pendrives como é conhecido aqui no Brasil. Temos também a entrada auxiliar de 3.5 mm, que é muito bom sempre ter esse tipo de entrada para aumentar mais o uso, né, cara? Para você não ficar dependente só de dispositivos que tem a tecnologia Bluetooth. Aplicativo da Tribute em mãos, temos aqui, ó, logo de cara, todas as Tributes, todas as caixas da empresa que você já fez o pareamento e também já tem aqui a indicação do nível de bateria. Escolhendo a caixa de som, a Lava aqui no caso, logo nessa primeira página aqui, temos o nível de volume, play, pause, avançar e retroceder as faixas. Podemos ir diretamente para a aba de equalizações, onde temos algumas predefinições, o próprio Tradition, que aqui seria a assinatura tradicional da Tribute, aquele som que já é característico da própria empresa, o X-Bass ligado, e aqui já acende o LED, X-Bass desligado,
apaga o LED. Temos também aqui audiolivro, clássico, rock, jazz, X-Bass off da versão 1.5.5 e o X-Bass da versão 1.5.5 também. Isso daqui a Tribit inovou, na minha opinião, porque nenhuma outra marca de caixa de som colocava no aplicativo assinaturas de firmwares anteriores. Claro que dá também para você fazer sua personalização de equalização aqui, colocando o nome dela. Vamos aqui colocar, ó, TTF. E aqui temos as tradicionais 10 bandas para você fazer ajustes de mais 12 até menos 12. E aqui você me pergunta, Renan, mas a caixa de som promete 43 Hz, por que eu estou aqui controlando só 50? Porque aqui a Tribit não colocou, mas o último slider e o primeiro, eles têm aí uma característica diferente dos outros. Aqui é exatamente a região dos 80, mas aqui é a região de 50 e abaixo dela também. Assim também como esse último slider funciona para frequências de 12.5 kHz, acima disso também. Até para não ter mais de um slider aqui, eles colocam esse último e ele atinge não só essa frequência, mas o que tem depois dela também. Claro que se eu mexer aqui no slider de 12.5, vai sim alterar um pouco o de 8K, como até aqui dá pra gente ver no gráfico. Mas vocês me entenderam, né? O primeiro e o último, eles também alteram as frequências que estão antes do 50 e as que estão depois do 12.5K. Além disso, temos também aqui algumas outras configurações. E aqui deu um pequeno bug. Apareceu, foi a Stormbox Mini Plus, mas tudo bem, né? Temos aqui o nome do dispositivo, a versão do firmware, contagem regressiva para desligamento, aqui você consegue setar em horas e minutos também, ó. Temos também o prompt de voz, que são os tonzinhos de feedback. Eu desligo todos, mas você consegue aqui, ó, configurar qual tom de feedback você quer que esteja ligado. Mais uma vez, cara, esse nível de personalização e de customização só a Tribit tem. Botão de equalização, aqui a gente consegue, assim também como no Xsound Plus 2, deixar esse botão aqui do X-Bass com uma outra equalização, caso você queira também. Por exemplo, o Light Off, do jeito que está aqui, eu posso deixar sendo o X-Bass, mas eu posso deixar a equalização Tradition. E se eu ligo aqui o X-Bass, vai para o X-Bass. Mas também, caso eu queira que a luz do X-Bass seja, não sei, o Rock, eu posso também, tá? Então aqui perde a equalização X-Bass e vai para Rock se o LED estiver aceso. Outra função também que só a Tribit tem, e que a gente tem que valorizar uma empresa que faz essas coisas novas, né? Essas inovações com relação à equalização. E o mais interessante é que se você quiser deixar a sua equalização aqui no White Light, na luz branca, você pode também. Mais uma vez, se eu desligar agora aqui a luz, iria para o Tradition, e se eu ligo aqui a luz, vai para TTF EQ. Quemaba con guaro todo ese dolor.
Cuando comprendí que esto no me llevaba a algún lugar y te conocí, solo con un beso me hiciste el amor. Desde eso no quería nada más. Baby, contigo me siento bien, qué feliz yo de ser tu mujer. Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos. Yeah, solo necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color, son mi mejor versión. Esos ganas de vos, yeah. Sea como sea, siempre te elijo a ti. Todos esos placeres, sin ti mi vida no son nada pa' mí. Baby, somos instantes que duran toda la vida. No brillamos sin oscuridad. Me cambiaste la verdad. Y a mi alma no está en venta, para sepa no lo se inventa. Muchas cosas para que comentar, ya no sé, pero baby, contigo me siento bien, qué feliz yo de ser tu mujer. Me gusta esta versión, lo que yo soy con vos. Yeah, solo necesitaba tu amor, a mi vida pusiste color, son mi mejor versión. Esos ganas de vos, Y tomar como loco, ahora viendo una peli apagando los focos, sin ropita como te apetece. Vamos a hacerlo por ahí un par de veces. Ya me conoces y tú sabes que yo quiero contigo. Esa vaina de la mano no va con amigos. Es mejor eso por lo que parece. Te voy a dar todo lo que te mereces. Yeah, y a mi alma no está en On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this is 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. I got his bang like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we gon' way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. Então bora lá para as notas aqui da Stormbox Lava, galerinha. Começando com a primeira delas, unboxing. E aí, cara, eu dei a nota B- pro unboxing. Cara, assim, identidade visual da caixa, bonita, amarelinha, né? Fazendo contraste com o preto. Só que a estrutura da caixa em si é um pouco frágil, principalmente quando a gente está acostumado com outras caixas da Tribute, tá? Muito facilmente amassada também. E a experiência de unboxing em si não é nada de outro mundo. Assim como a gente tinha, por exemplo, na Blast 1, que tinha lá toda uma apresentação, né? Uma coisa mais bem trabalhada. Aqui na Lava não, cara. É simplesmente tem um envelopinho com os acessórios e tal. Cara, é algo muito simples. Não é algo que eu estava acostumado com a Tribute. Segunda nota, acessórios. E aí sim, aqui eu dei o A, tá bom? Podia dar o A+, mas não dei porque não tem cabo auxiliar, cara, entre os acessórios. Mesmo assim, a Tribute, ela se sobressaiu, porque, poxa, ela vai lançar uma caixa de som como essa, né, numa categoria nunca antes explorada pela empresa. Ela atacou em coisas que as outras marcas não fazem, ou fazem com menos primor, como, por exemplo, aqui, a Tribute é a única que coloca duas alças diferentes, tá? Tem essa aqui de mão
que é bem prática mesmo, mas também temos a alça de ombro. Quando você vai nas concorrentes, geralmente só tem alça de ombro ou nem isso, tá? É aquela alça que já é incorporada no próprio design e aí não tem a praticidade de uma lava como essa aqui que você consegue tirar caso não ache bonito. Inicialmente eu também não gostava tanto de utilizar essa alça aqui de mão, mas com o tempo você vai se acostumando. E ela sem a alça fica mais difícil de carregar porque ela é bem gordinha, né? Ela tem aí sim, ó, um volume bem exacerbado para você pegar só com uma mão. Então é meio que necessário que você utilize essa alcinha aqui. Temos também um cabo USB, que é do tipo C, para você fazer o recarregamento. Então é o que eu estou dizendo para vocês. Só faltou mesmo para completar aí, né? Para completar tudo que ela tem aqui de entrada disponível, que seria o auxiliar. Um cabinho auxiliar de 3.5 mm seria o a mais. Conectividade B-, tá? Mesma nota aí que eu dei também para o unboxing, que é assim um pouco decepcionante, tá, galera? Temos só o Bluetooth 5.4 e a entrada auxiliar, que é melhor do que não ter entrada auxiliar também, então por isso que eu também não dei C nem D, mas ficou faltando entrada para cartão de memória, entrada para pendrive, já que tem aqui o USB do tipo A, poderia sim colocar uma outra entrada tipo C para fazer o power bank, ou até mesmo na mesma tipo C que tem aqui para entrar, a energia poderia sair também, e o USB do tipo A ser só para leitura de pendrives. Só não foi pior essa nota porque ela tem esse Lero Lite aí de até 160 caixas de som tocando juntas, que é algo que nenhuma outra empresa fez até hoje. E além, é claro, do TWS. Eu daria um B e não B-, se essa caixa de som tivesse sim integração com outras caixas da mesma marca, como a Xsound Plus 2, como a Stormbox 2, Stormbox Blast 1 e Blast 2, mas não, cara, a Lava é uma guerreira solitária até mesmo dentro da Tribute, dentro da empresa. Claro que tem outras caixas que também sofriam desse mal, como por exemplo a própria Blast 1, e aí depois teve a atualização que fez com que ela se pareasse com a Blast 2. Pode ser que isso aqui aconteça com a Lava também, mas até a data desse vídeo, no firmware 2.0.3, parear a Lava com outras caixas de som é impossível. Aplicativo, essa aqui vai ser a primeira nota máxima da Lavinha e também a única nota máxima dela, cara. Ela não chegou aí nesse patamar do aplicativo em nenhum outro quesito ou subquesito. Aqui eu dei o a mais porque a gente está tratando do aplicativo da Tribit, que juntamente com o da Anker são os dois melhores de caixa de som Bluetooth, não só de caixa de som Bluetooth, tá? O aplicativo da Anker também para o TWS é um dos melhores. Aqui você vai ter predefinições que fazem sim sentido com o tipo de conteúdo que você está utilizando, seja podcast, seja filme, seja algum tipo de música também específico. Aqui você vai ter, nessas novas atualizações, a Tribit colocou outras equalizações também para você testar. E é claro que as equalizações customizadas que você consegue fazer aqui no aplicativo, tanto da Tribit quanto da Anker, são as melhores, cara. É lá que você consegue ter mais bandas de equalização, mais espaço para trabalhar. Tem sim aí um quê de personalização que é grande mesmo. Não é aquele tipo de aplicativo que aumenta o grave, aí tira o médio, aumenta o médio e tira o agudo. Você tem sim aí como melhorar ainda mais o áudio dela, que já ficou muito top só com o X-Base, né? Além também das outras configurações, né? Tirar tom de feedback, tem também como colocar um certo tempo para ela desligar sozinha, dá para desligar a caixa de som no aplicativo caso você esteja longe. Cara, é muita coisa. É porque aqui a gente não tem LED, mas nas caixas da Tribut que tem LED, como a Blast 1 e Blast 2, você consegue ter aí muita customização também, até mesmo dessas luzes coloridas. Mas aqui, como a gente não tem, essa é a caixa de som do cara sério mesmo, né? Preta ou até a cinza também, que é aquele tom mais claro, deixa ela um pouco mais descolada, mas mesmo assim com A mais executivo. Mas o visual dela é pouca ideia, né? Sério mesmo. Então aí para você que gosta de uma coisa mais discreta, vai sim fazer muito sentido aqui esse desenho da Lava. Autonomia de bateria, aqui eu dei a nota B, já foi aí um a menos, tá? A gente fez o teste em 100% de volume e com o X-Base ligado no segundo firmware tinha dado 7 horas, mais ou menos 7 horas. Só que aí, nessa última atualização, 2.0.3, fez com que o tempo de 100% de volume agora se tornasse praticamente o tempo de 70%. Então, sim, continua tendo uma autonomia excelente aqui a Lava, mas já foi bem melhor e por isso que eu dei a nota B. Acabamento, última nota, último sub-quesito aqui do quesito geral. Cara, dei a menos, tá? É uma nota muito boa, tá? Não foi A nem a mais. Por quê, cara? Porque a gente tem, talvez aí esse tecido um pouquinho abaixo do primor dos melhores que a gente tem na categoria, beleza? E aqui eu tô colocando a Extreme 4, por exemplo, tá? Que pra mim é a caixa de som com o melhor acabamento dessa categoria de mini boombox. Os encaixes são muito bons, tá? O plástico, assim, não é o pior plástico do mundo, mas também passa longe de ser o melhor. Esse plástico aqui da parte de cima, e ele também mancha com uma certa facilidade
como tá dando pra ver aí, ó, perto do botãozinho aqui de ligar. O pezinho dela é muito bom, mas também você tem que tomar um certo cuidado, porque ele é inteiriço. Então se descolar aqui no comecinho, provavelmente vai descolar o resto também bem facilmente. Poderia ser melhor só mesmo pela qualidade em si dos materiais, mas com relação a encaixes, rebarba não tem. Os acessórios também são de excelente qualidade, então para mim o A- tá de bom tamanho. Áudio, galerinha, agora sim a nossa nota específica, já que é uma caixa de som, né? Foi o A- aqui a nota que eu dei para a Lavinha, também na minha opinião, tá de excelente tamanho. Ela passa longe de ser um primor de áudio, nossa, que definição, mas também, cara, tem muitas características dela que são únicas, como por exemplo o subgrave, galera. O subgrave dessa caixa de som é imbatível na categoria. O marketing da Tribute, né, com relação a esses 43 Hz, realmente fez sentido e foi fazendo mais sentido a cada atualização. No primeiro firmware era uma caixa totalmente desregulada que só dava para utilizar lá em 50%, 60%, porque depois o áudio ficava muito estourado. Aí teve a primeira atualização, que eu curti bastante, mas ainda deixava um pouquinho o som mais velado lá nos médios. A segunda eu nem cheguei a testar porque eu não estava com ela. E aí chegou a terceira, que é justamente a 2.0.3, a segunda foi a 2.0.0. Nessa terceira, a Tribute conseguiu colocar ainda mais subgrave e, de certa forma, também deu uma equilibrada nessa questão dos médios. Os médio graves dessa caixa também são fantásticos. Os agudos dela nunca foram o destaque, mas você consegue aumentar lá as barrinhas, as bandas de equalização, principalmente nos volumes mais baixos, tá? Que é no volume mais baixo que ela vai ter mais subgrave e ainda vai ficar menos audível ainda os agudos dela. Ao aumentar o volume não precisa nem tanto aumentar os agudos, porque ao aumentar o volume você já tem aí uma baixa do subgrave, né? Que nessa caixa de som nem é tão evidente assim, e os agudos eles saltam mais. Por isso que lá no teste de áudio eu fiz 2 equalizações, eu acredito que seja o melhor dos mundos, tá? Quando está em volumes mais altos, você não precisa saltar tanto o agudo, você dá até mesmo uma baixada no agudo, na minha opinião, fica um som mais confortável. Ela também não vai ser a rainha da potência. Nossa, nessa categoria ela destrói todas na potência. Não, já foi isso, tá? Lá no começo, quando eu tinha dito pra vocês, né, que ela tinha várias coisas para consertar, como por exemplo o volume. Realmente era uma caixa de som que ficava muito mais alto do que as concorrentes, mas o som dela era terrível. Era simplesmente impossível você escutar essa caixa aí acima de 60%, 70% lá na primeira versão, né, na versão de fábrica desse dispositivo. A definição de áudio dela é sim muito boa, como eu tinha dito antes, não é o maior primor da face da Terra, mas vai te atender para a maioria dos estilos musicais, dá sim para ter uma experiência sonora muito boa aqui com a Lava, principalmente depois aí da 2.0.3. Bom, se você se interessou aqui por essa caixa de som, a rainha, a verdadeira rainha do subgrave das mini boombox, vai ter link para ela no comentário fixado, vai ter link também aqui na sacolinha do YouTube Shopping. De qualquer forma, vão ser links seguros de lojas de confiança, marketplaces aí já validados pela galera toda. Deixe também nos comentários, cara, qual comparativo você quer ver aqui da Lava. Lava contra quem? Nesse momento eu tô com a DR908 Pro, já soltei até um shorts, né, de comparativo das duas. Muito obrigado a você que é membro do canal. Olha aí a galera, mano, muita gente já se tornou membro do TTF, só R$ 1,99, não vai fazer falta para você, mas vai fazer muita diferença aqui pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E a promessa ainda está de pé, chegando a 100 membros, vamos sim fazer sorteio só para os membros, só para os 100. Zealote S85, caixinha de som muito top e que pode ser sua. No mais, vou ficando por aqui, mas eu espero para o próximo vídeo, que deve estar saindo nos próximos dias. Valeu!